Boa noite, prezados ouvintes e amigos do programa Sementes Peregrinas dos Contos, que é levado aqui na Alfa Ômega por mim, Elisa Bernal, todas as quintas-feiras. Sou contador de histórias e terapeuta. E hoje vamos de novo homenagear a antiga Pérsia, que é conhecida como Irã nos nossos tempos, onde muitos sufis deixaram uma fonte inesgotável de sabedoria através de contos, poemas e outros aspectos de sua bela cultura. Eu vou levá-los para o ano 1200 depois de Cristo no nosso tapete mágico, muito seguros, até a aldeia de Shiraz, terra de nosso inspirado Saad Shirazi, amigo de Nasruddin. Chegando lá, fomos saudados com a conhecida gentileza dos árabes com seus amigos. E Saad nos conta que desta vez não haverá mercado, mas que nos preparou uma surpresa. Ele nos diz que nos levará para uma breve experiência no deserto. Imaginem! Pois assim, diz ele, como as montanhas, os desertos nos trazem inesquecíveis momentos e potentes revelações. Basta que fiquemos em silêncio. Então o sábio nos diz, sorrindo, que vamos desta vez montados em camelos. Vocês já andaram de camelo alguma vez? E que seremos orientados, dirigidos por um mercador e vários beduínos, que são grandes conhecedores da vida do deserto. Ele nos explica que deixaremos a aldeia de Shiraz antes do pôr do sol, ocasião em que a temperatura está mais fresca, porque ali, durante o dia, no deserto, o calor pode chegar a 70 graus. Imaginem, 70 graus. Sim, amigos, o deserto de Lut, diz ele, é um dos mais quentes do mundo. E nos explica que nosso tapete mágico será enrolado, porque ele não pode voar sob o efeito de possíveis tempestades de areia. Nosso tapete será enrolado e levado pelos camelos. Sem mais delongas, chegam os camelos e os beduínos, e nós partimos com a primeira estrela véspera surgindo no céu. E embora haja na areia um certo vapor morno, aos poucos o ar vai refrescando à medida que vamos entrando mais e mais no deserto. Os beduínos vão nos camelos da frente e nós nos camelos de trás. Eles guiados pelas estrelas e nós guiados por eles. Depois de algumas horas, chegamos a um ponto com muitas pedras. Os beduínos param e nós paramos, desmontam os camelos com todas aquelas tralhas que eles levam, inclusive água para nós todos. Nos servem água primeiro e depois servem água para os camelos. Eles são muito gentis com as mulheres, mesmo porque Shirazi, logo no começo da viagem, disse: sejamos companheiros muito gentis com as mulheres, porque elas são criaturas especiais que Deus nos deu. Portanto, os homens ajudam as mulheres a desmontarem os camelos e imediatamente nos estendem tapetes colocados lado a lado antes de montar as tendas. Nós nos sentamos aí e, enquanto isso, Shirazi nos fala muito baixinho, nos forçando a uma escuta mais apurada. Irmãos, Alhamdulillah, Deus seja louvado e nós agradecidos. Chegamos bem
E vamos lhes contar que aqui no deserto vivem, apesar das dificuldades, muitos animais e poucas plantas. Imaginem, esses animaizinhos pequenos vivem debaixo das pedras. Besouros, insetos, lagartixas e outros pequenos roedores se escondem aí por causa dos guepardos e das serpentes e dos coiotes, que durante o dia são muito vorazes. Que durante a noite são muito vorazes. Aqui nesse deserto, todos os animais terão de extrair água das plantas, porque os rios têm água salgada. Imaginem, algumas plantas têm espinhos, mas os animais sobrevivem aqui há tanto tempo que encontraram formas de sobreviver. Enquanto estivermos dormindo, irmãos, a vida vai continuar em todo o deserto. Nesse momento, os beduínos montaram as tendas, esticaram nosso tapete mágico dentro da tenda maior e nos convidam a descansar dentro dela. Colocam aí, dentro da tenda maior, bandejas com chá e frutas lindas, maçãs, romãs, pêssegos, figos e uvas, e tigelas com frutas secas, amêndoas, nozes, tâmaras. Que alívio esse conforto todo, esse acolhimento, esse currículo de amizade, de gentileza nesse mundo perdido do deserto. O céu lá fora é tão imenso que a sensação que nos dá é que as estrelas vão cair sobre nós. Amigos, disse Saadi, Inxalá apreciem nossa hospitalidade. Fechou os olhos e se concentrou um pouco. Os beduínos que rezavam lá fora com seus tapetes individuais entraram delicadamente para não romper o silêncio do momento, e todos agora acomodados aí dentro esperam que algo aconteça. Há uma grande paz e um silêncio. Nesse silêncio se pode escutar toda a respiração própria. Saadi, o sábio, começa a falar, quase sussurrando, olhando-nos um a um com os olhos com profunda ternura. Eu lhes devia contar um conto, como manda a gentileza árabe, mas, amigos, eu lhes trouxe aqui para ouvir e sentir o deserto. Portanto, nada mais adequado que convidar alguém que ouviu muitos contos a vida inteira. Os beduínos, eles ouvem também a voz do deserto, pois nas caravanas convivem com todo tipo de pessoas e escutam todo tipo de histórias. E olhando para um dos beduínos pergunta, vamos lá, Hassan, conte-nos uma história, conte-nos uma história. O homem respirou fundo, sentou-se com as pernas cruzadas e começou. Como vocês sabem, me chamo Hassan. Já ouvi tantas histórias no deserto como são as estrelas no céu. Mas aqui vou contar a vocês ouvi do meu avô, lá no quintal da casa dele. Quando ainda era pequeno, lhe perguntei o que era abundância. E ele resolveu me contar a seguinte história. Dizem que antigamente, na nossa aldeia de Shiraz, viveu há muito tempo atrás um homem, comerciante de tapetes finos de lã e seda, que lhe deixaram muito, muito, muito rico. A fábrica de tapetes ficava em sua própria casa e ali todos da família trabalhavam exaustivamente para ele. Dia e noite os teares funcionavam e eles todos se revezavam dia e noite na tintura, na urdidura, na montagem dos fios e até na tarefa de tecer. Dizem que Jamil supervisionava tudo com mão de ferro. Ninguém descansava. Acumulava o homem tantas moedas de ouro que as pessoas se perguntavam onde e como podia armazenar tanto dinheiro.
Centenas e centenas de moedas de ouro era sua fortuna. Dizem que Jamil mandara fazer dezenas de arcas de madeira para acomodar as moedas. E sabe onde é que as guardavam? E nós dissemos: debaixo da cama. Não. No porão. Também não. E alguém aí disse: no pomar. Ah, é verdade. Como é que sabe que Jamil tinha um pomar? Exatamente. Aos pés de cada árvore do pomar, Jamil enterrava escondido de todos, inclusive da esposa, uma arca. E fazia isso na calada da noite. E depois que enterrava a arca, revolvia a terra e colocava estrume. E no dia seguinte contava a todos que cedinho, antes das orações, já estava cuidando de suas queridas árvores frutíferas. Todas as noites ia olhar os buracos e ver se as arcas ainda estavam ali. Como vocês sabem, muitas árvores cresciam na Pérsia e se originaram da Pérsia, inclusive as oliveiras, pessegueiras, amendoeiras, macieiras, o marmelo, a nogueira, o aveleiro, são todas originárias da Pérsia. E todo mundo que tivesse um quintal teria suas árvores frutíferas. Mas isso não vem ao caso, disse o beduíno. O caso é que Jamil tinha muitas árvores em seu pomar e muitas arcas escondidas. Porém, sempre há um porém, não é, minha gente? Porém, um dia um ladrão entrou no pomar enquanto todos rezavam e jantavam e conversavam e roubou todas as moedas. Levou tudo. Se supõe que levou tudo em sacos. Os vizinhos ouviram algum ruído, mas acostumados com os barulhos de Samil e dos teares e os barulhos normais do quintal, nem suspeitaram de nada. Ninguém deu conta de nada. Ora, de madrugada, Jamil se levantou, agarrou a pá e foi tirar a terra sobre o último buraco que tinha cavado para sua arca, na esperança de se extasiar de novo com o brilho das moedas. Na madrugada, todo aquele ouro deixava em êxtase, mas depois de algumas investidas com a pá, ele viu que a arca estava aberta, cheia de areia, sem nenhuma moeda dentro. Cavou mais outro buraco em outra árvore, desesperado, suando como um porco, e a cada buraco mais um desaponto. Nada de moedas. Agora cavava gritando: miseráveis, miseráveis! Levaram meu ouro, fui roubado. E cavava, e cavava, e cavava, agitado, nervoso, louco. Até que, enfim, exausto, quase desmaiando, gritou pela mulher e pelos filhos: eu fui roubado. E agora chorava. Os vizinhos e a família inteira veio correndo, o levantaram uns, outros o colocaram sobre um banco e outros começaram a cavar para ver se havia sobrado alguma coisa. Até que um senhor bem velho, um velho sufi da redondeza, chegou com sua bengala, trazendo um copo de chá calmante para Jamil e disse: diga uma coisa, Jamil. Você alguma vez usou suas moedas de ouro? Não, tenho certeza que estavam todas aí. Tenho certeza que nunca comprou um presente para sua esposa, um vestido para sua filha, nunca fez uma viagem, nunca gastou com comprar alguma coisa para deixar para os seus filhos? Imagine, nós somos gente simples, não íamos gastar com isso. E não comprou nenhum gado também para deixar para os meninos? Não, eles já têm os tapetes, a fábrica. E chorava. O velho sufi sentou-se ao lado dele, o abraçou, gritando aos homens: rapazes, abram buracos ao lado de cada árvore, cada planta do pomar, porque Jamil se extasia em contemplar buracos. Silêncio, consternação.
Todo mundo olhou para Jamil e foi deixando as pás e foi deixando o pomar, já que esse ouro, dizia o velho agora, esse ouro nunca fez nada por você, Jamil. E assim todos foram embora, deixando Jamil e os buracos abertos. Aquele homem que nunca havia desfrutado nem dos pássaros, nem das flores, nem da família, e nem das árvores, e nem das frutas. Ficou ali sozinho. E assim Hassan terminou com Saadi abriu os olhos, nos observou e disse: bendito seja teu avô, meu amigo, que linda história! Inshallah, posso contar essa história que ouvimos e muitas outras a muitas pessoas. E todos vão saindo do tapete, buscando uma forma de silenciar. Me aproximo do sábio e lhe pergunto, ou melhor, e lhe digo: mestre, a abundância de Jamil estava na força de trabalho da família e nas árvores frutíferas que na Pérsia produzem as melhores frutas? E ele respondeu pausadamente: é um bom ponto de vista, irmã, mas haverá outros. E assim encerramos a noite na tenda do mercador, no meio do deserto. Boa noite, amigos. Até quinta, 2020, na Alfa Ômega. E agora, fiquem com a boa música que Bruno selecionou para nós.